som. o teu nome, Jesus. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Levou a minha
Hill Church, a igreja que ama Deus e que ama pessoas. Estamos aqui essa manhã vitoriosos porque foi Ele que te salvou e a graça dele mais uma vez te alcançou. E você está aqui saudável, com saúde, protegido e blindado pelo sangue de Jesus. Por isso eu te convido essa manhã que você feche os seus olhos neste momento e você se conecte ao Senhor essa manhã, porque você veio à casa dele. Então fale com ele. Tu és, Senhor, digno de todo o nosso louvor, Senhor, de toda a nossa adoração. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz, mas neste momento nós queremos Te adorar, Senhor. Somente Te adorar, Senhor, e Te louvar de todo o nosso coração, entregar tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos ao Senhor. Nós Te amamos, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor. Obrigada, Senhor, por estar aqui na Tua casa, Jesus. Não há lugar melhor, não há presença melhor do que a Tua, Senhor. Aleluia. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Adore ao Senhor nesta manhã. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Diga isso a Ele. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu
invencível, que nunca perdeu. A Ti, Senhor, rendemos toda a honra e toda a glória a Ti. Tudo a Ti, Senhor, tudo a Ti. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a pra sempre, amém. A Ele pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quem pode aconselhá-lo? Ninguém. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, abra sua boca essa manhã e rende Ele palavras que exaltam o nome dEle. Toda glória, Senhor, toda honra a Ti, Senhor. Todo louvor e toda adoração e toda força, Senhor, rendemos a Ti essa manhã, Jesus. Abra sua boca, exalte o nome do Senhor. Este momento é para você exaltar
entregamos a Ti, Senhor, tudo que somos e tudo que temos, Senhor. Levante sua voz, igreja. Aleluia, te damos graças, Deus. Obrigado, porque o Senhor trouxe a tua igreja e ao Senhor a honra e a glória, ao Senhor a majestade desse louvor, e nós nos colocamos diante da tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós temos a chance de adorar o teu nome, nós temos a oportunidade de falarmos com o Senhor, e principalmente nós temos a grata alegria de sermos ouvidos pelo Senhor. O Senhor escuta a nossa oração, o Senhor escuta a oração da tua igreja, o Senhor escuta a oração desta nação. Senhor, eu me coloco diante de ti, diante da tua igreja, peço perdão das minhas falhas, das minhas faltas, e que o Senhor fale conosco nesta manhã, que o Senhor alegre o nosso coração e nos dê uma palavra que nos coloque para cima, uma palavra que motiva a nossa alma e que nos faça sempre olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Te damos graças e mais uma vez aplaudimos ao Senhor pela sua presença. Aleluia. Meu Deus, tome o teu assento. Bendito é o nome. Aleluia. Dias atrás, eu estava na UTI, minha sogra que partiu para o Senhor, e fiz uma pergunta para ele: doutor, preciso que o senhor fale a real para mim, eu preciso que o senhor abra o seu coração e converse comigo, porque eu preciso saber a real dos fatos. O que está acontecendo com a minha sogra? Ele disse assim: Marcelo, você é o que dela? Eu sou genro. As filhas estão aí. Sim, as filhas estão aí. Mas eu quero falar com você. Sua sogra tem uma conjuntura de problemas cardíacos, renais e pulmonares. E aí ele disse assim, essa frase. Eu perguntei para ele, qual o prognóstico? Ele disse assim, sabiamente, como os médicos muito bem falam nessas horas, nesses momentos. Ele me disse assim: segundo os estudos científicos, pessoas que somam estas doenças possuem até 6 meses de vida. E aí eu entendi o que o médico estava dizendo. O médico disse assim para mim: sua sogra está morrendo, sua sogra está partindo. E se o Senhor hoje dissesse para mim e para você que você só tem 6 meses de vida, e se Ele chegasse para você e dissesse assim, ó, você tem 6 meses de vida, o que você teria que fazer? O que você teria que ajustar? Quais eram ou quais são as pessoas que você teria que bater um papo? Quais são as ações ou o que você precisaria fazer para ajustar a sua vida com Deus, Deus com você, você com as pessoas com você? Tem um texto bíblico que eu quero ler com vocês, que é Lucas capítulo 12, versículo 20, muito conhecido, pegando esse gancho de UTI, pegando esse gancho que me marcou mesmo. Essa fala foi muito forte dentro de mim. Ela só tem 6 meses de vida. Ela durou mais 10 ou 15, 20 dias e o Senhor a recolheu. O médico sabia o que estava falando. Lucas 12, 20 diz assim: mas Deus
é quem está falando. Louco, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quero fazer um paralelo com isso, com João 11:17. Se você puder abrir em João 11:17, diz assim: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Desde o início do ano eu estou pregando essa saga de Lázaro. Desde todas as oportunidades que eu tive de janeiro até agora, eu ainda não saí de Lázaro, porque acredito que a gente tem um início de ano transformador. Lázaro é uma mensagem para transformar as nossas vidas, a começar por mim, que preciso de transformação. Lá atrás nós pregamos o Transformers 1 e nós falamos sobre o evangelho da birra, para quem se lembra, o evangelho do danoninho, o evangelho imperioso e o evangelho fisiológico. No acampamento nós falamos sobre o evangelho do megafone. Brinquei que o Jaspio tinha ou tem ainda por costume brincar com o seu megafone, e todas as vezes que o Jaspio falava aquele megafone, ele tirava a gente do lugar. Parafraseando, o evangelho, se não nos tirar do lugar, ele é tudo, menos evangelho. E hoje eu queria falar com vocês sobre Transformers 3, essa saga de Lázaro, evangelho de um beco sem saída. Evangelho de um beco sem saída. Eu coloquei esse pronome um porque é qualquer beco, é o meu, é o seu, é o nosso beco, é o beco que nós estamos vivendo agora nesse momento, mas tem sim um evangelho de Cristo para esse momento. Tem sim uma palavra de Deus para aquilo que está acontecendo. E a gente começa a dizer que é inevitável, a possibilidade agora é real. Lázaro morreu, ele foi para a sua sepultura. Marta e Maria foram também para as suas sepulturas, para os seus becos emocionais. Chegaram ao checkmate. O checkmate foi dado. Checkmate é o lance que põe fim a tudo. E isso eu chamei de beco. Você que joga xadrez, você que brinca com xadrez, você sabe que o checkmate põe fim absolutamente em tudo. Quando se põe o checkmate, acabou o jogo. Talvez você tenha entrado hoje exatamente assim: pastor, eu estou em um beco. E beco nos propõe certos perigos. E eu queria falar com vocês hoje o primeiro perigo do beco, a autojustificativa. Quando nós estamos em um beco, ou porque nós entramos, ou porque alguém nos colocou, ou porque uma situação que surgiu nos apresentou o beco, nós temos sempre uma autojustificativa. Mas, gente, é real, não tem como sair, não tem como fugir. Nós entramos, só há uma só porta para sair, é a mesma que você entrou. Por que será que nós falamos que o beco está sem saída se nós entramos nele? Então há uma porta, há uma saída, há uma chance, há uma possibilidade, há um dia, há uma manhã, há uma palavra, há este momento, existe esse momento para eu e você, para nós sairmos desse beco. Jesus está à porta dizendo: ó, eu quero entrar, posso entrar? Se você falar assim: Senhor, entra hoje nesse beco, ele vai entrar. Se ele estiver batendo a porta, abra e deixe-o entrar. A autojustificativa pode eliminar de Jesus a chance de ele fazer essa grande obra na sua vida. Quem aqui já entrou em ruas sem saída? Levanta a mão. Legal. Quem aqui dirigindo já entrou em ruas contramão? Levanta a mão. Ah, eu também. Quando a gente entra em uma rua sem saída, que as pessoas começam a buzinar para nós, a gente começa autojustificativa. Cadê as placas? Onde estão as placas de advertência? As placas estavam lá, nós que não observamos. Os galhos de árvores tamparam as placas, pode ser. A placa pode estar desbotada, pode ser. A realidade é que a gente sempre busca autojustificativa em uma situação de beco. Eu chamei também B aqui que os becos são maternidades. São locais de gerar pessoas duvidosas. Becos criam homens e mulheres duvidosos.
expulsa a esperança. Beco é especialista em gerar pessoas duvidosas, pessoas que não acreditam mais, situações que nos mostram que a coisa não vai mais acontecer, só que a possibilidade inimaginável agora é real. Lázaro morreu. Quando Jesus falou, ou quando as escrituras apontaram, louco, insensato, se ele pedir a tua alma hoje, o que nós vamos fazer? A palavra insensato, existem traduções, mas a que mais se aproxima do original é aquele que não quer, é aquele que faz com que o seu tempo não tenha valor. Insensato não valoriza o seu próprio tempo. Nós estamos falando aqui de duas situações. Lázaro morreu, eu e você ainda não. Lázaro já está sepultado, eu e você ainda não. Mesmo em becos, nós ainda estamos vivos e ainda ouvindo uma palavra de amor. Insensato. Quando Jesus nos chama de insensato, quando ele fala assim, Marcelo, você é insensato, ele fala isso por amor. Ele está dizendo assim, eu te amo tanto, tanto, que se eu não falar desse jeito, se ela não chegar dessa forma, e é real, você não vai valorizar o tempo que você tem. Como estão as igrejas na Itália agora? Como estão as igrejas na França agora, embora poucas? Eles gostariam de ter esse tempo que nós temos? Eles gostariam de ter essa chance, essa oportunidade que ainda nós temos e que pode mudar tudo amanhã ou depois de amanhã? Provavelmente vai mudar, mas ainda nós temos esta chance. E se o Senhor estiver dizendo para mim e para você o tempo inteiro, insensato, insensata, se eu pedir hoje, absolutamente hoje, a tua alma, o que você tem preparado ou o que você tem preparada? Pastor, a situação é real, o divórcio chegou. Pastor, a situação é real, a divisão na família aconteceu. Pastor, a situação é real, perdi o emprego. Pastor, a situação é real, eu ouvi, ela tem apenas 6 meses de vida, ela vai morrer. Isso dói, isso rasga a alma, isso rasga o espírito. Mas a gente tem que olhar para tudo isso, entender o que Deus quer nos ensinar, entender o que Jesus quer nos propor, e aí a gente cai, literalmente, em um beco. A gente se afunda nesse beco. Dias atrás, famílias de pessoas estiveram literalmente em seus becos com aquelas pessoas soterradas. Nós tivemos parceiros nossos soterrados por mais de 7 dias. As esposas estiveram em seus becos desesperadas, as famílias estiveram ali desesperadas, e ainda existem famílias ali desesperadas em Santos, porque ainda existem pessoas literalmente mortas, soterradas. Quando uma pessoa da família é soterrada, a gente também é soterrado. Quando soterraram ou sepultaram Lázaro, sepultaram também emocionalmente Marta e sepultaram também emocionalmente Maria. E Jesus hoje está querendo nos chamar a atenção para esta palavra insensato. Eugene Peterson, em sua Bíblia, a Mensagem, diz assim, insensato, ele é claro, você vai morrer esta noite, e seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? O que vai adiantar se nós enchermos os nossos celeiros, e se ela chegar hoje? Celeiros abarrotados não melhoram nossas almas. O tempo está passando e o passado está rasgando literalmente nossos corações. Nós estamos presos a estes becos. Nós estávamos ou estamos presos lá com aquilo que aconteceu aos 20 anos de idade, aos 50 anos, aos 70 anos de idade. A nossa vida está passando por um estalar de dedos e a gente ainda continua presos em becos literalmente sem saída.
A proposta dessa manhã hoje é que nós não só precisamos de um encontro no beco, mas nós precisamos de um encontro com o evangelho do beco sem saída. O evangelho que nos faz assim, desacreditar do inimaginável. Nós paramos de acreditar que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a azeitona falte, ainda que os campos não produzam mais mantimentos, ainda que as ovelhas sejam totalmente arrebatadas, ainda que nos currais não haja mais gado, todavia, evangelho do beco, todavia eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Evangelho do beco começa ainda que. Eu queria falar um outro ainda que. Gênesis 28, 16, diz assim: Jacó acordou do sono e disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu ainda não sabia. Deus trabalhou com Jacó naquilo que ele era, não naquilo que ele se tornaria. É claro que Deus sabia em quem Jacó iria se tornar. Sabe para que serve becos, meu irmão e minha irmã? Para Jesus trabalhar exatamente naquilo que você é, naquilo exatamente que você tem. Pastor, eu sou isso, é isso que Ele quer te usar. Pastor, eu tenho isso, é isto que Ele quer te usar. É isso que Ele quer usar. Evangelho do beco nos faz assim, ainda que as coisas aconteçam, ainda que as coisas estejam acontecendo, ainda que a sepultura chegue, ainda que os 6 meses de vida cheguem, ainda que a situação não é favorável, no evangelho do beco eu exulto a Deus e digo: bendito é o nome do Senhor. Só que tem uma coisa, eu sei que a gente não pode brincar com esse negócio hoje, cumprimenta teu irmão, olha para o teu irmão, abraça teu irmão, mas mesmo de ladinho assim, a 45 graus, vira para ele e fala assim, evangelho do beco, tem travesseiro de pedra, você aceita? Antes de vir o travesseiro macio, tem o travesseiro de pedra. E sempre quando tem o travesseiro de pedra, a gente olha para ele. Jesus não está aqui, ele está. A pedra era o sinal que Deus estava naquele lugar. Essa situação que parece uma causa pétrea, de pedra, inquebrável no beco, é sinal da transformação que Deus vai propor para você e já está propondo para você. Becos apagam sonhos, sim, é verdade, mas becos também acendem sonhos, propósitos, ideias e projetos. Na peça de Victor Hugo, Os Miseráveis, você já deve ter visto essa peça no teatro, em série, em filme. Tem uma moça, ou tinha uma moça chamada Fantine, e a Fantine sempre tinha um sonho de uma vida melhor. Mas a Revolução Francesa, mas a tuberculose, mas a crueldade mataram a proposta de sonho dessa mulher. E aí ela escreveu uma música, e essa música é muito cantada em peças de Victor Hugo, principalmente Os Miseráveis. Uma estrofe da sua música diz assim, eu tive um sonho em uma época passada. Eu tive um sonho de que a minha vida seria melhor, tão diferente deste beco que estou vivendo. Agora a vida matou o sonho que eu tive. Eu não sei qual eram os sonhos de Lázaro, certo de que Lázaro sonhara. Eu não sei quais eram os sonhos ou quais são os sonhos que você tem, certo de que você sonha e tem sonhos, eu também tenho sonhos. O problema é que a gente está vivendo a síndrome de Fantine, a gente está vivendo o tempo inteiro uma peça, só que não é peça, é real. E se é real, eu tenho que entender que o evangelho é para pessoas reais, para pessoas vivas. Então beco é lugar de sonhos serem novamente apresentados. Começa a desenhar teu sonho de novo.
Começa a rascunhar teu sonho de novo. Começa a desenhar o teu propósito de novo. Pastor, é impossível. Não é impossível. Não é impossível, porque quando nós entendemos este evangelho do beco, quando nós entendemos a palavra insensato, que nós estamos perdendo tempo com coisas que estão tirando o nosso tempo, quando a gente volta-se para nós mesmos, nós mesmas, nós entendemos quem somos, aí nós vamos entender quem Deus é. Por que Deus então não fala muitas vezes com você? Ou porque Deus não está falando muitas vezes conosco? Porque nós nem sequer entendemos que já estamos em um beco. Nós nem sequer entendemos que nós estamos numa proposta complicada. Nós estamos cada vez mais cegos. E aí o Senhor diz assim, ó, o meu Espírito hoje está nesta casa, para não só curar a tua alma, o teu sentimento, mas também para curar os teus olhos espirituais, e você poder enxergar a situação em que você está, a situação que eu estou, mas Ele é Jesus também dos becos. Músicas assim produzem silêncio. Aí tem uma palavra que é um pouco difícil de dizer, aturdido. Aturdido nos deixa um pouco tontos. Becos revelam homens fracassados, becos revelam relacionamentos em frangalhos. Estamos tão presos em becos, que sequer a gente abre a cortina para ver o tempo lá fora. A gente não se importa mais com o tempo lá fora. Às vezes está fazendo um sol maravilhoso, às vezes está fazendo um dia incrível, mas nós estamos tão presos a estes becos, que sequer a gente tem forças para abrir um pouquinho a cortina e olhar o que está acontecendo lá fora. E aí a gente vive essa síndrome da música de Fantini, a vida matou os meus sonhos e eu estou preso literalmente em becos. Calma. A paz no vale, aleluia, calma, a paz no beco. Pensando na palavra paz, os árabes quando falam salam aleikum, eles usam 3 consoantes, e a ideia que o árabe tem da palavra shalom, de paz, é quando se quebra um giz, quando se quebra uma madeira, perdeu-se a integralidade da palavra. Para o árabe, quebrar um giz significa não tem mais íntegro. É por isso que eles brigam por um espaço de terra. É por isso que eles quebram relacionamentos facilmente. A palavra shalom ou salam para um árabe, que significa paz, quando é quebrada significa literalmente separação e defeito. Perdeu a paz, perdeu a integridade. Para ele, o íntegro é aquele que não se corrompe, é aquele que não se quebra. Aí Paulo, escrevendo de forma grega, mas com uma cabeça judia, ele traz a ideia da palavra shalom totalmente diferente. Se para um árabe a palavra paz significa perder a integridade, para um judeu, a palavra shalom, ele muda por completo isso. Quando ele fala em Efésios 2,14, Cristo é a nossa paz, ele eleva esse significado de paz e diz assim, ó, a sua pele foi rompida, mas ele não perdeu a paz. A sua face foi esfacelada, mas ele não perdeu a sua paz. Os seus órgãos foram perfurados, mas ele não perdeu a sua paz. As suas roupas foram rasgadas, mas ele não perdeu a sua integridade. Quando ele diz assim, ó, Cristo é a nossa paz, Ele é aquilo que une a nossa ferida, Ele é aquilo que une tudo que se perdeu, tudo que está desunido, tudo que está quebrado. Cristo é a paz que falta em becos sem saída. Quando Cristo chegou naquela sala, onde os discípulos estavam reunidos por medo do Império Romano, por medo dos sacerdotes, logo após a morte de Cristo, ele aparece no meio deles e ele diz, paz sejam convosco. Eu estou aqui para tirar vocês dessa situação, eu estou aqui para falar para vocês, saiam do beco.
Eu estou aqui para dizer, eu arranco o medo, eu arranco as incertezas, eu arranco as dúvidas, eu anulo a maternidade da dúvida e trago uma solução para vocês, Jesus. Não tem médico, não tem remédio, não tem solução, não tem plano de governo, não tem nada, absolutamente nada que nós poderemos fazer para sairmos dos nossos becos, se não for Jesus. Tem um cantor famoso, que eu não vou usar cantar, porque eu não sei cantar. Você sabe que o Elvis, em 1957, já cantava, haverá paz no vale, ou no beco. Aleluia. Paz ainda em Shalom significa paz territorial. Quando Deus chamou Davi, disse assim, Salomão, ele será homem de paz. A palavra Salomão significa homem de paz. Davi, tuas mãos são sujas de sangue, você não, mas em teu filho eu vou expandir os territórios. É por isso que ele será chamado homem de paz. E tem mais. Mesmo que Salomão seja infiel, a minha palavra de fé, de paz, ela é íntegra, ela não se perde. Se Jesus disse para você, se Jesus falou para você, se Ele está dizendo que vai acontecer, a palavra dele de fé, de paz, é íntegra, ela vai se cumprir na sua vida. Pastor, mas eu tenho sido infiel. Mas a palavra dele é fiel para te resgatar novamente nesta manhã e te trazer a luz dos esclarecimentos que você precisa. Quando Jesus Cristo voltou a viver, ele ressuscitou a integridade que havia no céu. Ele disse assim, as chaves das portas dos becos são minhas, eu posso tudo. Eu estou parafraseando quando ele disse, as chaves das portas do inferno, eu as tenho, eu posso tudo. Ele pode entrar nesse beco, aleluia. Ele pode entrar nessa situação, ele pode entrar, e se ele entrar, você vai se deparar com o evangelho do beco. E no evangelho do beco, eu tenho que saber que ainda que as coisas estejam acontecendo, eu tenho que exultar a Deus, eu tenho que adorar a Deus, porque quando Ele chegar no beco da sua vida, você não vai conseguir ficar em pé, você vai se dobrar e vai adorar e vai dizer, ainda bem que o Senhor chegou, ainda bem que o Senhor chegou. Aleluia. Pastor, mas eu tenho passado um período de vergonha. Pastor, eu tenho passado um período de rancor. Pastor, eu tenho passado um período de medo. Pastor, eu tenho passado um período de angústia. Quebrou-se, a coisa quebrou, não está mais íntegra. Pastor, o relacionamento já não é mais o mesmo. A emoção, o carinho já não são mais os mesmos, as coisas quebraram, se perderam. Não importa, se ou você foi infiel, ou alguém foi infiel com você, a palavra dele continua ainda fiel e poderosa. Se ele entrar, ele ajusta as coisas. Se ele chegar, ele perdoa as coisas. Se ele chegar, ele melhora a situação. Se a ferida se abrir, ele mesmo vai passar, aleluia, o remédio para curar a tua dor, a minha dor e a nossa dor. Aleluia! A gente precisa de um álcool gel do céu hoje. A gente precisa de um álcool gel para descer em nossos corações e curar esse vírus que coloca a incredulidade no beco. Esse vírus que está dizendo, não tem mais jeito, entrou no beco, vai morrer. Entrou no beco, não sai mais. E aí isso que é um bebê de dúvidas, se torna um homem de dúvidas, se torna um adulto de dúvidas, e aí uma geração de 20, 30, 40, 50, 70 anos, uma vida inteira dentro de um beco. E aí a gente não ajustou os ponteiros com os pais, não ajustamos os ponteiros com os filhos, não ajustamos os ponteiros com Deus, e vivemos emocionalmente abalados, literalmente por conta desse vírus chamado dúvida.
que gerou, que cresceu no beco. Porque nós não gostamos da palavra, ainda que isto aconteça. Sem ser o cavaleiro do Apocalipse, por favor. Tudo isso que está acontecendo, isso é princípio de dor. Vou falar de novo, para os mais novos, que não possuem ou que não têm ainda a chance de estudar o Apocalipse. Isso é princípio de dor. Pastor, vai piorar? Se eu disser que não, eu sou mentiroso. Se eu pregar uma mensagem diferente dessa, pastor Wesley, eu sou mentiroso, sou irresponsável e leviano. Se eu disser que vai ficar tudo a 1000 maravilhas, estou sendo mentiroso. O pastor Hernandes Dias Lopes disse assim, tem que acontecer para ele sacudir a figueira. Tem que acontecer para a igreja despertar. Tem que acontecer para o crente acordar. Tem que acontecer para o idoso, a criança acordarem que ele está voltando, que a coisa está acontecendo e ele vai chegar no beco das nossas vidas e o nosso nome precisa ser ouvido. Suba pastor Carlos, suba pastora Rose, suba Helder, suba Karina, você precisa ouvir o teu nome. As trombetas já estão soando, a nota musical do céu já aconteceu. Um vírus não é a morte, um vírus não é o fim, mas pode ser o começo da eternidade. Aleluia. Pastor, então a coisa vai piorar? Vai. Pastor, então eu tenho que compreender que as coisas são como elas são? São. Lázaro morreu, as coisas são como elas são. Minha sogrinha morreu, as coisas são como elas são. Insensato, a palavra dói, forte, mas as coisas são como elas são. A famosa missionária Amy Carmichael, de 50 anos, ela ficou por 50 anos desbravando a Índia. Quando ela voltou para a Índia, ela escreveu um livro assim, As coisas são como elas são. E ela começou a narrar a Índia, começou a descrever como aquele povo vivia. A junta de missão chamou ela de cantinho no gabinete, porque é sempre assim, chama no gabinete e disse assim, não publique o seu livro, não faça isso, porque se você fizer isso, eles não vão querer mais, a gente não vai ter mais voluntários para missões. E ela disse assim, eu não posso passar maquiagem nas coisas como são. Beco não é lugar de passar maquiagem. Beco não é lugar da gente se preocupar com as melhores vestimentas. Beco não é lugar para a gente se preocupar se o celeiro está abarrotado. Beco não são lugares para nós nos preocuparmos com que tipo de batom eu vou colocar, com que tipo de rímel eu vou passar. Beco é lugar para eu olhar e entender que as coisas são desse jeito, eu estou desse jeito, e só tem uma verdade que me liberta: Jesus. Se você entrou, se você está entrando, ou se alguém está entrando, saiba de uma coisa: beco é lugar para entender as coisas como elas são. Olha o que Jesus disse em Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas qualquer que por amor a mim, perder a sua vida, a salvará. Por quê? Que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Quando a gente está no beco, a gente não quer ouvir palavras assim. Quando a gente está em momentos tensos, nós queremos sempre uma palavra de esperança. E esta é a palavra de esperança. Jesus é o Jesus dos becos sem saídas. Jesus é quem chega no momento onde o médico não chega, onde o juiz não chega, onde o policial não chega, onde ninguém chegou ou vai chegar. Mas Jesus sempre estará com você. Minha irmã, às vezes um tapa de um filho na cara dói mais do que uma fratura na alma.
mas não significa que ele não viu, não significa que ele também não sentiu a tua dor, não significa que ele aprovou, não. Pastor, eu estou literalmente nesse beco, perdi todas as esperanças. Calma, haverá paz no vale. Ele chega na sala da tua casa e diz: eu sou a tua paz, eu sou a tua luz. Pastor, eu estou nesse beco, está escuro, eu sou a tua luz. Essa missionária não encobriu a verdade e nem a embelezou. A sepultura de Lázaro oferece uma imagem poderosa das coisas como elas são. Todos nós somos livros, todos nós temos capítulos, todos nós escrevemos as páginas das nossas vidas. Alguns já possuem livros, outros ainda estão na fase inicial, mas todos nós somos um livro, e todos nós temos histórias e temos capítulos, e às vezes o capítulo é o capítulo da demissão. As coisas são assim como elas são, é difícil. Às vezes a esposa dos parceiros que estão lá soterrados ou que ficaram soterrados, tiveram seus capítulos ou os capítulos mais tristes das suas vidas, mas as coisas são como elas são. É difícil, é duro, é complicado, parece que Jesus não vai chegar, parece que os 4 dias de sepultura não vão encerrar, parece que o período de luto não vai se encerrar, mas as coisas são como elas são. Às vezes um diagnóstico de um filho muda toda a história das nossas vidas, e a gente começa uma inquietude e achar que a gente não vai, ou que nós não deveríamos estar nesse beco, mas o texto do profeta diz: ainda que estas coisas aconteçam, há uma possibilidade destas coisas acontecerem. Se elas acontecerem, pastor, eu só escuto o barulho da pedra da sepultura fechando. Todo dia a pedra é colocada, todo dia eu estou morrendo, todo dia eu estou sendo sepultado. Então, se nós estamos morrendo todos os dias, fica tranquilo, porque sepultura é lugar de ressurreição. Há milagres que acontecerão só nesta sepultura. E tem gente que está morta espiritualmente, tem gente que está morrendo espiritualmente, tem gente que já morreu espiritualmente. Hoje é uma manhã, talvez para vocês, diferente, porque uma porta está aberta, porque está calor, porque o ar-condicionado não está vencendo. Nesta manhã diferente que a gente tem, de muitas dúvidas e incertezas, a maior certeza que eu tenho é que Jesus continua sendo o noivo da igreja de Cristo. Aleluia! Ele ainda é o noivo, e se ele é o noivo, ele cuida da gente. Evangelho do beco é o evangelho dos paradoxos. Sabe o que é um paradoxo? Foi o pior momento da minha vida, você já deve ter falado isso. Foi o pior ano da minha vida, foi o pior mês da minha vida, mas também foi o maior de ensino e de verdade. Isso é paradoxo. Como uma coisa que foi ruim pode ao mesmo tempo ser boa. Como que uma coisa foi complicada e ao mesmo tempo me deu ensino e te deu ensino? Como que esse paradoxo do beco tem esse poder de transformar um momento difícil em uma situação de aprendizado e ensino? Como isso é possível? Aí a gente tem que emprestar o nosso grande amigo apóstolo Paulo. Ele diz assim, segunda carta aos Coríntios 1, de 3 a 5, é resposta para os seus becos, é resposta para o beco de Paulo, e é resposta para os nossos becos. Bendito seja Deus. Preste bem atenção nisso, porque isso pode ter resposta para a sua vida de 20 anos, de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos de problemas. A resposta que Paulo me deu e está te dando é assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Agora vem a resposta de Deus: para que também possamos consolar os que estiverem em alguma
tribulação. Sabe por que Deus nos coloca em alguns becos? Sabe por que Deus nos leva para a escola do beco? Primeiro, para a gente entender que ele é real. Segundo, para entender que beco é lugar de ouvir a verdade. E terceiro, para a gente consolar outras pessoas. Pastor, é isso? É isso. Não tem outra resposta. A dor que você está passando é para você sentir a dor que outra pessoa vai passar. A luta que você passou é para você retransmitir a certeza da vitória para aquele que está passando por essa luta. Pastor, eu já saí do beco, então ajude outras pessoas. Pastor, eu tive uma aula de vida no beco, então seja professor e mestre de outras pessoas. Mas tem idade para isso? Não, não tem. Precisa ser pastor? Não, não precisa. Precisa cantar bem, tocar bem? Não, não precisa. O que precisa? Entender o evangelho do beco. E ter a empatia, embora que eu não goste dessa palavra empatia. Porque para mim não existe empatia. Para mim existe meta-empatia. É impossível eu me colocar no seu lugar, Priscila. Eu posso entender as suas dores. Porque para eu me colocar no seu lugar, eu tenho que ter a mesma família, eu tenho que ter os mesmos princípios, eu preciso morar no mesmo lugar, preciso ter as tuas dores, compreender a tua ansiedade, porque para mim a palavra empatia, ela é filosófica. Agora a palavra meta-empatia, sim, eu consigo pensar, eu consigo imaginar. É por isso que existiu e existe só um empático. Só existiu um que conseguiu se colocar no beco da minha vida e entender a dor que havia dentro de mim. Só existe um que pode entrar no beco da tua vida e entender a dor que você tem. Jesus, só Ele, mais ninguém. E os outros são parceiros de beco. E os outros são ajudadores. E os outros são colaboradores. Mas apenas um pode se colocar para entender a tua dor, a tua angústia. Aleluia. Pastor, então quer dizer que eu estou passando por tudo isso para consolar outras pessoas? É, porque tempos difíceis acontecem. Nós estamos em um tempo difícil. Você consegue consolar o seu parente que está desesperado? Você consegue consolar o teu vizinho que está desesperado? Mas nós estamos no mesmo beco, mas haverá paz no vale, mas haverá paz no beco. A dor do teu vizinho, a dor do teu pai, a dor da tua mãe, são dores para que você as entendam. E quando você entender, aí muita gente vai sair do beco junto com você. Beco é lugar de verdade, beco é lugar para não ter maquiagem, beco é lugar de nós entendermos os paradoxos, beco é lugar para a gente compreender estas situações e tempos difíceis. Paulo está dizendo, haverá consolação na tribulação. Paulo está dizendo assim, em todas as minhas tribulações, eu fui consolado. Isso é paradoxo, irmão, isso parece loucura. Como ser consolado em meio a tempo difícil, ou em meio a situações complicadas? Jesus, nós nos asseguramos nele, nós nos apegamos nele, nós entendemos que mesmo que o travesseiro é de pedra, mesmo que ele está dizendo insensato, tome cuidado com o seu tempo, mesmo que tudo isso esteja acontecendo, o evangelho do beco é evangelho de paradoxo, é para loucos, é para crente, é para a igreja, é aquilo que ninguém está entendendo, mas você está entendendo. Você está compreendendo, e Ele está falando lá na divisão da tua alma. É isso que você precisa fazer, ser sensível à voz do Espírito. Por esses dias, no dia 9 de março, eu completei 11 anos de vida, e eu fui insensível. Minha filha me ligou e falou, pai, onde você está? Vem para cá, vem para casa, vem tomar um café com a gente. A Rose me mandou uma mensagem, eu também fui insensível. Ela tinha comprado um bolo bonito,
porque eu comemoro 11 anos de vida. Foi um processo que eu tive há 11 anos, foi o meu beco. Ele começou lá, eu ainda ando nele, eu ainda estou nele, mas eu vejo luz, eu vejo Cristo, eu vejo palavra, eu vejo sensibilidade, eu entendo que Ele está na minha vida e está comigo, e todos nós temos os nossos becos, mas ele começou lá no dia 9 de março de 2009, então completou-se 11 anos de vida, e ela falou assim, vem para casa, vem para cá, e eu não entendia, eu fui insensível. Aí passou a oportunidade, e eu cheguei em casa, tinha um bolo bonito, tinha um papel escrito, pai, feliz 11 anos de vida. Não seja insensível hoje. Jesus está falando com você assim, ó, eu sou o seu pai nesse beco, eu sou o seu pai nessa situação. Foi o filho, mas eu sou seu pai, eu estou com você. Pastor, eu só vejo sepultamento, eu só vejo morte, eu não consigo ver vida. Ele é aquele que ressuscita ainda sonhos, projetos, desejos. Ele é ainda aquele que arranca do beco. Se você está preso aos seus 20 anos, acerte as contas. Se você está preso aos 50, aos 70 anos, acerte as coisas que precisam ser ajustadas. Não se preocupe com a maquiagem do beco. Se apresenta como você é e diz assim, ó, eu sou exatamente isso, tem jeito. Ele vai falar, tem jeito. Estou todo torto, eu sou o carpinteiro. Estou todo cheio de chagas, eu tenho remédio. Estou todo machucado na alma, eu tenho ataduras que podem melhorar essa situação. Ainda que as coisas não estejam acontecendo, Ele continua sendo Deus. Aleluia. O teólogo Agostinho disse assim, ajude-me a conhecer a mim mesmo, Senhor, por favor. Foi Agostinho quem estava dizendo. Eu acho que Agostinho tinha um quê com Deus, eu acho que ele conhecia e muito Deus, e ele disse assim, ó, no meu beco, me ajude a conhecer a Ti, Senhor. Aí eu olho para Agostinho no beco e entendo, então beco é lugar de aprendizado. Se Agostinho está dizendo isso, eu também preciso dizer o mesmo. Ajude-me a conhecer a mim mesmo, ajude-me a conhecer a mim mesma, para que eu consiga compreender o inimaginável, que é real. A coisa aconteceu, mas não tirou do Senhor a possibilidade de ser Deus nessa situação. Um dia eu preguei aqui sobre o oleiro, o vaso quebrado. Eu disse assim, ó, façam assim com a mão. Aí todo mundo fez assim com a mão. Tá vendo essa mão? Significa a mão do oleiro. Ele amassa, ele quebra, ele mói, mas a gente continua ainda onde? Nas mãos dele. Ele amassa, ele quebra, ele mói, dói, mas a gente ainda continua nas mãos do oleiro, e quando a gente está na mão dele, fica tranquilo, a coisa boa vai acontecer. Seja sensível aos toques. Eu fui insensível, e agora eu vou ter que comemorar 12 anos, passou. Quando eu cheguei em casa, a Letícia já estava dormindo e a Rose já estava dormindo. Perdi a oportunidade de ter um convívio. Não seja insensível à voz do Senhor. Ele está dizendo assim, ó, carinhosamente, insensato, para mim, não perca mais tempo. Insensato, o que você vai fazer com seus celeiros abarrotados? Insensato, o que você vai fazer com demanda de tanto ajuntamento? Tem gente ao seu lado no beco precisando de uma mão estendida. Então estenda essa mão e seja meta empático, seja aquilo que ele precisa que você seja. E não, você não vai precisar ser o que Jesus é, porque ele já é, fica tranquilo. O que Jesus vai fazer, ele já está fazendo. Agora o que eu preciso fazer, Jesus não vai fazer por mim. Eu preciso fazer por Ele, você precisa fazer por Ele. Então fique em pé para nós orarmos nessa hora. Aleluia. Eu já passei 1 minuto, como o tempo passa aqui. Aleluia. Becos são fornalhas para transformar peças brutas em metais preciosos. Becos são fornalhas para transformar peças brutas em metais preciosos.
Você sabia que até Jesus um dia disse assim, ó, eu estou sozinho? Sabia disso? Sabia que até Jesus disse assim, ó, Pai, cadê o Senhor? Pai, por que o Senhor me abandonou? Pai, eu estou sozinho. Até Jesus teve o seu beco, parecia sem saída. Então Ele entende você, então Ele entende a sua dor, então Ele entende o seu momento, então Ele entende esse beco, Ele compreende exatamente o que você está passando, Ele compreende exatamente o que você tem. Talvez se você disser assim, ó, Pai nosso que estás nos céus, talvez se você fizer a oração mais simples que existe, tem hora que a gente até escreve, né, um montão de coisa, faz uma oração tão mirabolante, faça a oração mais simples da sua vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino, venha a nós, faça a tua vontade, me ajude a perdoar, me ajuda a ser mais com o outro, me ajuda a ser essa pessoa meta empática, me ajuda a compreender, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, e ainda que, para sempre, amém, 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 amém. Repitam comigo, o fim, melhora isso, o fim, nunca é o fim. Jesus vai chegar no beco. Isaías disse isso, ó, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome, Lázaro, este beco não é teu, saia, beco é intervalo de grandes transformações. Esse momento é apenas um intervalo de uma grande transformação que Jesus já está fazendo. Aleluia! Daniel teve o seu beco. Daniel foi para o seu beco. E quando ele estava no seu beco com os leões, ele teve a visitação do Eterno. No outro dia o rei disse assim: você está vivo, Daniel? Encurtando a história, rei, se você me ouve, rei, se você me escuta, o leão da tribo de Judá desceu e bateu um papo com os outros leões aqui. Aí saiu o decreto, presta bem atenção nisso, porque isso é profético. Do beco para o decreto, do beco para a mudança. José teve o seu beco, beco do poço, beco da traição. Quando ele esteve em problemas, em momentos de dificuldade, ele saiu do beco para uma posição governamental. O que Deus está dizendo a mim, está dizendo a você, você voltará a dizer assim para a tua família: foi para isto que aconteceu comigo, para que nós pudéssemos viver agora. Deus vai te tirar desse beco e vai decretar a tua vitória, e a tua vitória será vista por homens e mulheres, e você vai dizer: naquele dia, naquela hora, naquele momento, Ele entrou comigo e me deu a vitória que eu precisava. Louve a Deus e vamos orar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome de Deus. Pai, te damos graças, Senhor. Obrigado porque nesta manhã nós entendemos que às vezes nós entramos aqui e estamos em becos, becos sem saídas, becos que não nos dão a possibilidade de enxergar luz. Às vezes nós até maquiamos, às vezes a gente até se veste diferente, coloca uma fala diferente, mas na realidade nós estamos afundadas. Os leões da vida querem nos tragar, a vida quer nos tragar. Doeu o tapa de um filho,
doeu a demissão, doeu a doença, doeu a morte, doeu o velório, doeu tudo isso, Deus. Mas eu aprendi que no beco é lugar de eu ouvir a verdade, que no beco é lugar para eu parar de perder tempo, que eu estou sendo insensato, que no beco eu tenho que entender os paradoxos da vida, que lá no beco eu posso ter as maiores vitórias e os maiores ensinamentos que o Senhor pode me dar. Eu quero sair hoje daqui, Deus, como aluno e não como um frequentador de becos, como uma pessoa que compreendeu a verdade, que entendeu, Senhor Jesus, que é preciso compreender que a coisa é real, que eu estou assim, que eu estou vivendo desse jeito, que eu preciso me encontrar com o Senhor. Que nessa manhã eu consiga deixar o céu descer, que nessa manhã eu não seja o empecilho para o Senhor entrar nesse beco, que nessa manhã eu não seja a porta fechada, que nessa manhã eu não seja, Senhor, a palavra da dúvida, que nessa manhã eu não seja um filho criado na maternidade da dúvida, que nessa manhã eu pare de justificar ou de auto-justificar minhas decisões e passe a entender que o Senhor está comigo e quer mudar a minha história e a minha vida. Com tudo isso que está acontecendo, abra os olhos da tua igreja nesse país, abra os olhos da tua igreja nesse mundo, abra os olhos ou os nossos olhos espirituais, para que a gente consiga ver que o Senhor está vindo, que o Senhor está vindo, que o Senhor está chegando e que está batendo na porta dos nossos corações, dizendo: eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. Quem aqui quer que Jesus entre no beco da sua vida, levante a mão para o céu e diz assim: então entra, Jesus, e muda a situação, em teu nome. Deus te abençoe.